Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje analisará problemática de direito empresarial, notadamente problemática relativa à nova lei de falências e recuperação judicial. Assunto esse sempre cobrado em concurso, naturalmente, quando no conteúdo programático há a disciplina de direito empresarial. Vem comigo. Vamos lá. Vamos conversar sobre um julgado do STJ, um julgado bastante complexo, que vai falar sobre recuperação judicial, que é a famosa RJ, em se tratando de sociedade de propósito específico e imobiliária, tá certo? O assunto de hoje também falará sobre incorporação imobiliária, então o vídeo de hoje é bastante específico. Bem, antes de ler aqui esse julgado do STJ de 2022, é importante, passo 1, que a gente saiba o que é uma sociedade de propósito específico. Passo 2, recorde o que é uma incorporação imobiliária, tá certo? Vamos lá. O que é uma sociedade de propósito específico? É uma sociedade constituída com um determinado objetivo, tá certo? Ela vai desenvolver determinado projeto. Bem, essa sociedade de propósito específico, eu vou chamar SPE, ela pode ou não ter patrimônio de afetação. O que é um patrimônio de afetação? É um conjunto de ativos e passivos focados em determinada atividade, em determinado objetivo. É mais técnico eu falar objetivo. É um conjunto patrimonial, ou seja, de ativos e passivos, que terá um propósito determinado. É uma amarração, é uma vinculação para atender determinada finalidade. Essa é a ideia do patrimônio de afetação. Você vai ter ativos e passivos amarrados, ou seja, vinculados, ou seja, afetados a determinada finalidade, tá certo? Outro detalhe é a figura da incorporação imobiliária. É uma figura bastante conhecida popularmente, né? Mas vamos recordar aqui. A incorporação imobiliária é o processo pelo qual um empreendedor desenvolve um projeto de construção de imóveis, é um instituto lá do direito imobiliário, desde a aquisição do terreno até a venda das unidades construídas. Esse processo envolve diversas etapas, desde a concepção do projeto até a entrega das unidades aos compradores, tá certo? Então, a incorporação imobiliária é um mecanismo por meio do qual o empreendedor desenvolve um projeto desde a construção até a entrega das unidades construídas. Beleza. Agora sim, a gente tem condição de compreender esse julgado da terceira Câmara, da terceira turma do STJ. Vamos lá. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu as possibilidades de submissão de sociedades de propósito específico que atuam na atividade de corporação imobiliária aos efeitos da RJ, que é a recuperação judicial. A partir de um caso concreto, é bem interessante esse julgado, porque a partir de um caso concreto, o STJ ele vai se pronunciar em que situação cabe a RJ em se tratando de sociedade de propósito específico que atua na atividade de corporação imobiliária, tá certo? Vamos aqui. Primeiro tópico: afetação de patrimônio visa a garantir a execução do empreendimento pela SPE. Como eu já expliquei, a SPE em si ela vai ter uma finalidade específica e quando ela amarra ativos e passivos para, digamos, atender efetivamente ao seu objeto social, digamos, o comprador ele teria maior segurança jurídica na aquisição. Essa é a ideia do patrimônio de afetação, tá certo? Vinculado a uma SPE.
Se a SPE ela já vai ter um propósito específico, imagine uma SPE com patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação, digamos, ele é construído para ofertar maior segurança jurídica ao comprador. Bem, então, em relação à afetação do patrimônio, o relator desse caso concreto trazido ao STJ diz que esse patrimônio de afetação busca garantir a execução do empreendimento pela SPS. Sim. O que ele diz mais? O relator do recurso do grupo empresarial que deflagrou essa problemática que nós estamos a analisar, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que as SPE são pessoas jurídicas constituídas com a finalidade exclusiva de executar determinado projeto. Como forma de garantir essa finalidade e evitar o desvio de recursos captados para a execução do objeto social, o magistrado lembrou que a Lei 10.931, que alterou a Lei das Incorporações Imobiliárias, introduziu a figura do patrimônio de afetação na incorporação imobiliária. Então, a partir do advento da Lei 10.931, é possível sim nós termos uma SPE com patrimônio de afetação. E tudo isso está dos artigos 31A a 31F da Lei das Incorporações Imobiliárias e dos Condomínios de Edificações, tá certo? O que foi que o ministro disse? A afetação patrimonial acarreta a separação de uma parcela do patrimônio geral do incorporador que ficará vinculada a um empreendimento específico a partir da verbação de um termo de afetação no registro de imóveis. Então, claro que para que haja a regularidade, né, da constituição desse patrimônio de afetação, é preciso do registro imobiliário, como bem esclareceu o relator. Em suas palavras, repetindo, a afetação patrimonial implica a separação de uma parte do patrimônio geral do incorporador que ficará vinculada a um empreendimento específico a partir da verbação de um termo de afetação no registro de imóveis. É assim que é constituído o patrimônio de afetação. Bem, próximo tópico. SPE com ou sem patrimônio de afetação pode, em tese, submeter-se à recuperação. Aí vamos entender as regras, tá certo? No campo da incorporação imobiliária, comentou o ministro, as atividades são normalmente estruturadas por meio de uma holding, ou seja, de uma entidade controladora, responsável por controlar várias SPE, cada uma constituída para um empreendimento específico. Nesse caso, prosseguiu, os pedidos de recuperação são feitos pelo grupo empresarial. Contabilmente, a holding ela é tratada como uma entidade contábil, ou seja, é um complexo, né? Por isso que ele está dizendo que os pedidos de RJ são feitos pelo grupo como um todo, pela holding, né? A holding, ela comanda esse grupo, por isso que ela tem um nome lá na lei das SAs de controladora. Aí vamos aqui, segundo Vilas Boas Cueva, só uma observação, se for espanhol, o V pronuncia B, né? Seria Cueva. Eu não sei a origem do nome, então eu vou falar do jeito que eu estou lendo, tá certo? Segundo o ministro, a Lei 11.101 de 2005 não veda a submissão das incorporadoras ao regime de recuperação, nem impede expressamente a concessão de seus efeitos às SPE, com ou sem patrimônio de afetação. Realmente, a Lei 11.101, que é a Lei da Recuperação Judicial e Falência, ela não proíbe a questão da RJ às SPE. Entretanto, no caso das SPE com patrimônio de afetação, lembrando que esse patrimônio de afetação está amarrado ao objeto a que se propôs, né, atender. Então, entretanto, no caso das SPE com patrimônio de afetação, os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações decorrentes da atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insusceptíveis de novação,
não podendo o patrimônio de afetação ser contaminado pelas outras relações jurídicas estabelecidas pela sociedade do grupo, afirmou o ministro. Só lembrando, para você entender isso aqui, você precisa recordar que a RJ ela tem natureza jurídica de inovação. Então, se o patrimônio de afetação é vinculado a determinada finalidade, ele só pode ser utilizado naquela finalidade, tá certo? Logo, esse patrimônio de afetação não pode ser contaminado por outras relações jurídicas estabelecidas pelas demais sociedades do grupo. Claro, cada SPE tem sua finalidade específica e se essa SPE tiver patrimônio de afetação, esse patrimônio de afetação está vinculado à finalidade específica da respectiva SPE, o que não poderá ser contaminado pelas outras relações jurídicas estabelecidas pelas sociedades do grupo. Isso é bem lógico. Nas palavras do ministro, encerrada a obra e entregues as unidades aos compradores, que são os adquirentes, né? O patrimônio de afetação se exaure. Eventuais sobras, aí sim, voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora e somente a partir desse momento poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. Beleza. E essa última parte também é bastante interessante. Condições para a recuperação das SPE que não administram patrimônio de afetação. Vamos lá. Já as SPE que não administram patrimônio de afetação podem se valer sim dos benefícios da recuperação, desde que não utilizem a consolidação substancial e desde que a incorporadora não tenha sido destituída pelos compradores, na forma do artigo 43.6 da Lei 4591. Tá certo? A princípio, se a gente tem uma SPE que não administra patrimônio de afetação, a princípio ela pode sim se valer dos benefícios da RJ, desde que não se sirva da rotina de consolidação substancial. Isso vai estar lá no Código de Processo Civil, a consolidação substancial, como vai estar também na Lei de Falências e Recuperação Judicial, tá certo? E, claro, desde que a incorporadora não tenha sido destituída pelos compradores, naturalmente, né? No caso da consolidação substancial, a Lei 11.101, que é a Lei de Falência RJ, possibilita a prestação de um único plano de recuperação para as empresas que integram o mesmo grupo econômico. Por isso que o nome é consolidação substancial. Mas se a gente observe que há uma restrição de consolidação substancial e recuperação judicial em se tratando de SPE, tá certo? Eu vou ler esses parágrafos de trás para frente, que eu acho que fica mais fácil. No caso da consolidação substancial, de que trata a Lei 11.101, possibilita a prestação de um único plano de recuperação para as empresas que integram o mesmo grupo econômico. Isso é uma coisa. Agora, já as SPE, que não administram patrimônio de afetação, podem se valer dos benefícios da recuperação, desde que não utilizem a consolidação substancial e desde que a incorporadora não tenha sido destituída pelos compradores. Essa é a ideia. Tá certo? Porque a SPE ela não é instituída com determinada finalidade, ela não tem um projeto a entregar, então não pode haver confusão de patrimônios. Essa é basicamente a ideia, tá certo? O que é que diz o ministro? Com efeito, a estipulação da sociedade de propósito específico tem sua razão de ser na execução de um objeto social único, evitando a confusão entre o seu caixa e as obrigações dos diversos empreendimentos criados pela controladora. Diante disso, não se mostra possível a reunião de seus ativos e passivos com os das outras sociedades do grupo em consolidação substancial, salvo se os credores considerarem a situação mais benéfica. Salvo se for do interesse dos credores. Claro, afirmou o ministro, né? Muito bem construída essa decisão. Bem, e finalmente, porque desse julgado me interessam os institutos, né, para a gente recordar e aprender, segundo o entendimento do STJ. O relator também ponderou que, no caso da decretação de quebra da incorporadora, a falência não atingirá as incorporações submetidas à afetação, ou seja, o patrimônio de afetação é sagrado. Nesse caso,
cabe aos adquirentes optar pela continuação da obra ou pela liquidação do patrimônio de afetação, nos termos do artigo 31F da Lei das Incorporações, né, e condomínios edilícios, tá certo? Porque essa lei 4591, ela não vai tratar só de incorporação imobiliária, não. Ela vai trazer também a figura dos condomínios em edificações, tá certo? Beleza. Eu acho que esse julgado do STJ, ele é muito importante, ele é bastante didático, ele faz com que a gente entenda o que é uma recuperação de sociedade de propósito específico, quando é que pode acontecer. A gente recorda a própria natureza jurídica da RJ, que é de uma novação. A gente compreende a figura da RJ em SPE com ou sem patrimônio de afetação, que é um assunto bastante complexo, não é verdade? Eu aprendi muito no vídeo de hoje, não sei em relação a você. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo de hoje foi útil. É isso aí, meu povo. Gratidão pela audiência. Até o próximo vídeo.